Olá, alunos! Nessa aula vamos entender um pouquinho sobre as capacidades físicas. Para esse objeto de conhecimento, esperamos que você possa identificar quais as capacidades físicas são coordenativas e quais são as condicionantes. As capacidades físicas são elementos inatos, já nascemos com elas, que permitem a execução do movimento de diferentes níveis e volumes de intensidade. Entende-se que as capacidades físicas, como potenciais individuais, necessitam ser estimuladas para desenvolver. Toda atividade física desenvolvida necessita de pelo menos uma capacidade física envolvida em sua execução. Pode ser que ela seja combinada com outras capacidades físicas também. Nós vamos entender um pouquinho agora cada uma das capacidades. Aqui nós temos um gráfico, onde nós vamos ver aí as condicionais ou condicionantes e as coordenativas. Primeiro nós vamos ver as condicionais. Vamos começar então por... Nós vamos entender então a capacidade condicionante de força. Quando o músculo se contrai, ele produz força, né? Então essa força ela pode ser de formas diferentes. A força isométrica é uma contração onde não tem alteração do ângulo de movimento. Então, as contrações isométricas são muitas vezes chamadas de contração estática ou de sustentação. Normalmente, ela é usada para manutenção de postura. Na força isométrica, não ocorre movimentação articular. Então, aí é uma força que você exerce, mas o corpo vai estar sempre paradinho. Então, aí nós temos um exemplo de um exercício de prancha. A força isotônica, durante a execução do movimento, acontece o alongamento e encurtamento do músculo. Então, devido a esse alongamento e encurtamento, ocorre também aí a realização de movimento articular durante a execução da força. Então, essa força é chamada de força isotônica. A força explosiva ocorre um aumento da força por uma curta unidade de tempo. Então, é uma força que você usa para executar um movimento muito rápido. Ela depende da velocidade também. Então, além da força, depende da velocidade, a força explosiva. A flexibilidade pode ser definida como a capacidade de a estrutura muscular esquelética se estender. Ela se estende sem danos, sem ferimentos ou lesão, com uma ampla movimentação da articulação ou de grupos de articulações com uma capacidade de se mover com facilidade e uma grande amplitude de movimento. Então, aí nós temos o exemplo de uma ginasta fazendo um exercício de flexibilidade na trave de equilíbrio. A velocidade é a capacidade de executar movimentos cíclicos na mais alta velocidade individual possível. Então, temos aí algumas variações de velocidade. A velocidade de deslocamento, que é a capacidade máxima da pessoa se deslocar de um ponto para o outro no maior velocidade possível. Então, nós temos um exemplo aí de um atleta de atletismo. Então, nós podemos entender aí sobre a velocidade de deslocamento. Desde a largada até a chegada, ele teve esse deslocamento. Nós também temos a velocidade de reação. Velocidade de reação, na maioria das vezes, ela pode ser confundida por reflexo, né? Então, por exemplo, nós temos aí um goleiro e a gente tem o costume de falar, nossa, né, uma defesa difícil, o goleiro pegou no reflexo. Na verdade, é um equívoco falar que é no reflexo. O goleiro ele teve uma boa velocidade de reação, que é a rapidez com a qual uma pessoa é capaz de responder a um estímulo. Esse estímulo ele pode ser visual, pode ser auditivo, pode ser tátil. Então, a partir do estímulo, o tempo que essa pessoa vai precisar para iniciar a resposta para esse estímulo é muito rápida. Então, ela é uma velocidade de reação. Para que essa velocidade de reação aconteça, é necessário que tenha também um estímulo. Na capacidade condicionante resistência, nós temos aí umas classificações também. Tem a resistência aeróbica,
que é a capacidade do ser humano de levar um esforço de intensidade média ou leve por um tempo extenso. Então, a pessoa consegue se manter aí no mesmo exercício por alguns minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Então, ela consegue realizar esse exercício aí de intensidade média ou leve. Na resistência anaeróbica, refere-se à capacidade de realizar um esforço bastante intenso por um tempo breve. Então, não consegue realizar o mesmo movimento por muitos minutos. Então, é a resistência anaeróbica. E uma outra classificação das resistências é a resistência muscular localizada. Ela coloca à prova a capacidade do músculo para suportar cargas pesadas por muito tempo. Então, nós temos um exemplo de uma pessoa realizando um movimento com uma sobrecarga. Nessas atividades, normalmente os atletas têm como objetivo aguentar repetições de um determinado exercício. Então, é a resistência muscular localizada. Agora nós vemos aí a outra parte do gráfico, onde nós vamos ver as capacidades físicas coordenativas. O equilíbrio é a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares, onde vai ter o propósito principal, que é assumir e sustentar o corpo sobre uma base e contra a ação da gravidade, mantendo aí a postura. Ele pode ser de 3 tipos: o equilíbrio estático, que é adquirido em determinada posição, então não ocorre movimento durante a realização desse equilíbrio. Ele pode ser dinâmico, que é adquirido durante o movimento, então a pessoa realiza o movimento e no final desse movimento ela mantém aí o equilíbrio, como o exemplo que nós demos aí de uma ginasta realizando movimentos acrobáticos em cima de uma trave de equilíbrio. Então, ao final do movimento, ela se mantém ali equilibrada em cima da base. E tem também o equilíbrio recuperado. Ele explica a recuperação do equilíbrio após o corpo ter estado em um movimento. Então, é como se a pessoa perdesse o equilíbrio em determinado momento e ela conseguisse recuperar esse equilíbrio e se manter na base, diferente do dinâmico, tá? A coordenação motora é a organização dos músculos entre si, de forma que essa organização ela cria um encadeamento de tensão muscular para economizar energia, ela protege as articulações e dá rapidez e eficiência dos movimentos. Então, aí nós temos alguns exemplos de coordenação motora, onde ocorrem vários movimentos ao mesmo tempo, tá? Então, a coordenação motora. A agilidade é a qualidade física que permite mudar a posição do corpo em menor tempo possível. Ela pode ser realizada num treinamento físico, né? Então vamos treinar aí a capacidade num treinamento individual ou coletivo, ou ela pode ser visualizada também dentro de modalidades esportivas, como nós temos o exemplo aí do basquetebol. É por meio das capacidades físicas que se consegue executar as ações motoras, então desde as mais simples até as mais complexas. Para todos os movimentos que nós vamos realizar, as capacidades físicas estão envolvidas. A grande maioria dos esportes praticados utiliza-se de várias combinações dessas capacidades físicas para suas práticas. O fato de ser mais veloz, mais flexível ou mais forte tem uma origem hereditária. Então, ela é transmitida de pai para filho. Tem um fator genético aí que vai acompanhar essa pessoa e vai dar aí mais facilidade em alguns movimentos. Mas essa pessoa, mesmo que os pais tenham muita velocidade, sejam muito flexíveis ou uma força bem considerável, precisa ter um treinamento. Sem o treinamento, essas capacidades não conseguem se desenvolver ao máximo que elas podem. Então, quanto mais a pessoa for treinando, mais ela vai se desenvolvendo aí ao longo dos anos. Então, todas essas capacidades, elas são treináveis. Se a pessoa treinar, o indivíduo treinar, ela vai melhorar cada uma dessas capacidades. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre as capacidades físicas. Até a próxima aula.